Olá, vamos lá para mais uma leitura diária, né? Leitura da Bíblia. Hoje é dia 3 de maio e a leitura é Atos, capítulo 15, versículo 22 ao 41. Atos 15, do 22 ao 41. Atos 15, 22 ao 41. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, de boca, vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas fazeis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. Separação entre Paulo e Barnabé. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilia se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Paulo empreende uma segunda viagem missionária na companhia de Silas e Timóteo. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graças a Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Vamos ver a segunda parte. 3 de maio. Juízes, capítulo 1. Novas conquistas pelas tribos. E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo à minha sorte, e pelejemos contra os cananeus. Também eu contigo subirei à tua sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os perizeus, e foram deles
em Bezeque a 10.000 homens. E acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque e pelejaram contra ele. E feriram aos cananeus e aos perizeus, porém Adoni-Bezeque fugiu. E o seguiram e o prenderam e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e a tomaram e a feriram ao fio da espada, e a cidade puseram a fogo. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, e no sul e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, dantes o nome de Hebrom Quiriate-Arba. E feriram a Sesai, e a Aimã, e a Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir Quiriate-Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Áquisa por mulher. E tomou-a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu a sua filha Áquisa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento, saltando. E Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu 2 fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, e chamaram o nome desta cidade Orma. Tomou mais Judá a Gaza com o seu termo, e a Asquelon com o seu termo, e a Ecrom com o seu termo. E foi o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros ferrados. E deram Hebrom a Calebe, como Moisés o dissera, e dali expeliu 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitavam com os filhos de Benjamim em Jerusalém, até o dia de hoje. E subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles, e fez a casa de José espiar a Betel. E foi dantes o nome desta cidade, Luz. E viram os espias a um homem quem saía da cidade, e lhe disseram: ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de beneficência. E, mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade ao fio da espada. Porém, aquele homem e toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem foi à sua terra, foi-se à terra dos hebreus, e edificou uma cidade, e chamou o seu nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Sean, nem dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanac com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibleão com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megido com os lugares da sua jurisdição. E quiseram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Tampouco expeliu Efraim aos cananeus que habitavam em Gézer. Antes, os cananeus habitavam no meio dele em Gézer. Tampouco expeliu Zebulon aos moradores de Quitron, nem aos moradores de Naalol.
Porém, os cananeus habitavam no meio dele e foram tributários. Tampouco Azer expeliu aos moradores de Aco, nem aos moradores de Silom, como nem a Alabe, nem a Aquizibe, nem a Elba, nem a Afeca, nem a Recobe. Porém, os azeritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não expeliram, não expeliram. Tampouco Naftali expeliu aos moradores de Bet-Semes, nem aos moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, eles foram tributários, os moradores de Bet-Semes e de Bet-Anate, e apertaram os amorreus aos filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim. Porém, prevaleceu a mão da casa de José, e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim, desde a penha e dali para cima. Terceira parte, dia 3 de maio, Jó 33. Eliú acusa Jó de se opor a Deus e de entender mal os seus caminhos. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes responder-me, dispõe bem as tuas razões e levanta-te. Eis que vim de Deus, como tu, do lodo, também eu fui formado. Eis que como tu, do lodo eu também fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias, limpo estou, sem transgressão, puro sou, e não tenho culpa. Eis que ele acha contra mim ocasiões e me considerou como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eis que nisto te respondo, não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele? Porque não dá contas de nenhum de seus feitos. Antes, Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem de seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é com dores castigado, e com a incessante contenda dos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão, e a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne a olhos vistos, e os seus ossos, que se não viam, agora aparecem, e a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida ao que traz morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá, livra-o, que não desça à cova, já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que na sua infância e tornará os dias da juventude. Deveras orará a Deus, que se agradará dele, e verá a sua face com júbilo e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá, pequei e perverti o direito, o que de nada me aproveitou. Mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem.
para desviar a sua alma da perdição e o alumiar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me. Fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me tu, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Acabou. Então, lá em Atos 15, 22, 41, eles tinham saído do Egito, agora estão distribuindo as terras, né, que Deus prometeu. Em Juízes 1, eu vou ter que ver aqui de novo, porque eu já tô lendo. E a morte de Josué, né? Quando morre Josué, e aí eles estão formando ali as famílias. Tá casando ali o pessoal. E Jó tem um dos amigos dele lá que é mais novo, que tá tentando falar com ele diferente, que falando pra ele, né, que a gente como homem não se justifica. Quem justifica é Deus, que ele tem sim, né, e que tudo que ele tá passando é Deus mostrando pra ele que ele precisa melhorar, mesmo já sendo muito bom e muito justo. Então é isso, leitura da Bíblia de hoje, do dia 3/5. Deus abençoe cada um de nós, um bom dia, amém, amém, beijo.